boa tarde a todos aqueles que estão dispostos a escutar a palavra que acalenta o coração e faz as reflexões surgirem, né? Boa tarde a todo mundo que está chegando. Sintam-se todos em suas casas muito bem acolhidos. Hoje estou aqui sozinho em pessoa, mas não quer dizer que eu não estou acompanhado de todos aqueles que gostam muito de mim e favorecem a minha evolução a cada dia, né? Hoje eu propus, no grupo da doutrina, a fazer uma doutrina mais, como se diz, leve, né? Como eu ia fazer a doutrina sozinho, né? Eu decidi fazer uma doutrina de acordo com o meu tipo de atuação, né? Como eu enxergo as coisas e como o meu método de passar a palavra, né? Porque cada um tem o seu próprio método de passar, né? Cada um tem um modo específico e eu gosto muito de ler menos, expressar melhor, de acordo com que a pessoa que esteja escutando encaixe naquele contexto, né? Eu sou uma pessoa que tende a fazer coisas mais práticas, né? Sendo assim, eu fui intuído a fazer essa doutrina que eu denominei como a teoria dos 10 anos. Mas antes de qualquer coisa, hoje eu começo a doutrina fazendo duas perguntas. E escutem bem, eu não quero que ninguém responda essas duas perguntas agora. Vocês vão entender o porquê. E essas duas perguntas são: quem você era há 10 anos atrás? E a segunda: quem você se tornou nos últimos 10 anos? Se você fosse apressado e respondesse as perguntas agora, falaria: nossa, eu sou a mesma pessoa. Eu nasci sendo uma pessoa e eu sou a mesma pessoa desde que eu nasci. E se eu te respondesse que não, você não é a mesma pessoa que você nasceu? Você ficaria se perguntando: como assim? Pois é. E é sobre isso que eu venho falar hoje. Todos nós sabemos que, de acordo com a nossa doutrina espírita, né, nosso evangelho e todas as outras instruções que recebemos, nós sabemos que estamos numa constante evolução e que essa evolução depende somente de cada um. Correto? Pois bem, por que eu disse que você não seria a mesma pessoa que você nasceu? Porque você evoluiu. Nesse período dessa vida encarnada, você evoluiu. E quando você evolui, você se torna uma pessoa melhor. Em vários aspectos. Cada um tem o seu próprio tempo. Mas isso eu vou abordar mais adiante. De agora, de início, eu queria que vocês entendessem um pouco a respeito dessa teoria, que não é minha. Essa teoria provavelmente alguém já pensou nela antes, eu somente fui intuído enquanto eu dormia e eu acordei no domingo com essa ideia na cabeça. Então vamos lá. Todos sabemos que desde que nascemos, desde antes que nascemos, nessa terra, nós passamos por um caminho. Certo? Pois bem, e se eu te dissesse que existem fases pré-programadas para essa evolução e que essas etapas ocorrem de maneira cíclica? Toda vez que nós temos a oportunidade de encarnar, nós passamos por essas etapas. Não quer dizer
que cada pessoa seja igual à outra, no sentido de tirar melhor proveito dessas etapas. Não, cada um tem o seu próprio tempo. Certo? Pois bem, vamos enumerar um pouco essas etapas. Existe uma etapa que é primordial, né? E ela ocorre antes do encarne, antes da própria geração do feto na barriga da mãe. E essa etapa primordial, vai até meados do nascimento dessa criança. Quando a mãe ela realiza o parto e essa criança vem à vida. E aí temos o fim próximo ali dessa primeira etapa, que é a etapa de abertura. Todos nós temos canais, vários canais. Temos um canal responsável pela nossa energia, um canal designando a nossa espiritualidade. Temos um canal que designa o nosso poder motor, né? O poder de funcionar as coisas dentro de nós. Assim como temos o canal da sensibilidade. Nós temos vários outros canais. E nessa primeira etapa é a abertura desses canais. É a preparação para que nós, como seres humanos, consigamos evoluir. E essa etapa, ela é hiper importante. Porque qualquer desvio dessa etapa, toda uma formação é prejudicada. É por isso que durante essa etapa, a mãe ela deve tomar certos cuidados dos seus hábitos. Porque hábitos ruins interferem de modo ruim. E hábitos bons interferem de um modo positivo. É super importante a atenção da espiritualidade nessa etapa. Claro, é a etapa básica. Sem essa etapa não há como haver o ser humano, como conhecemos encarnados. E assim que a criança nasce e que o canal motor é ativado, que é quando o médico dá aquele tapinha na criança para forçar ela a chorar, é para forçar o seu sistema motor, seu sistema interno, trabalhar de modo autônomo. Então, quando quebramos essa primeira etapa, a criança se torna autônoma. Eu disse autônoma, não independente. Autônoma no sentido de ela respira com o próprio sistema respiratório. O coração dela bate por si só. Tudo funciona de modo autônomo, mas não independente. Quando passamos para a segunda etapa, aí é que se dá o valor do nome da teoria dos 10 anos. Porque a partir dessa segunda etapa, nós podemos ver colunas certinhas de 10 em 10 anos. Claro, cada indivíduo tem a sua própria forma de evoluir. Cada indivíduo tem a sua própria forma de agir e de se adaptar. Então, para algumas pessoas, essa lacuna seja um pouco menor em certas ocasiões e seja um pouco maior em outras. Mas podemos tirar essa média de 10 anos muito bem programada. Porque a espiritualidade ela é muito sábia. Ela nunca nos abandona. A espiritualidade, ela vem e ela dá todas as condições para que nós possamos fazer a nossa própria parte, a nossa própria missão, a nossa própria evolução. Pois bem, vamos a essa segunda etapa. Essa segunda etapa eu chamo de liberdade
e exploração. Sim, é a etapa que a criança tem a liberdade de receber todo tipo de estímulo. Ela está dentro de um sistema. Ela está dentro de uma sociedade, dentro de uma família. Ela é parte de um. Ela é parte do todo, de forma autônoma. Claro. Então ela tem toda essa parte para poder explorar e evoluir o sentido de independência. É nessa parte que os pais têm bastante atenção. Por quê? Porque essa parte forma toda a escada evolutiva daquele ser humano. Qualquer tipo de estímulo é super recebido pela criança, tanto para o bem, tanto para o mal. Por isso que nessa etapa temos, quando é do lado negativo, os maiores traumas, as maiores barreiras, os maiores ressentimentos. E do lado positivo, temos as maiores inspirações, os maiores sentimentos, os maiores ensinamentos. Nós devemos ter cuidado com as nossas crianças. Claro, elas ainda não são independentes. Elas são autônomas, mas não independentes. E a espiritualidade, mais uma vez, preocupada com a nossa própria evolução, ela cria esse véu espiritual invisível que protege as crianças. E que ela se abre, se não me engano, não me falha a memória, pelo que a mãe Lúcia e o pai Antônio sempre explicaram, aos 7 anos. É mais ou menos nessa etapa que esse véu vai se dissolvendo para deixar um tempo para aquela criança se adaptar para a próxima etapa. Mas ainda nessa etapa, nós devemos nos atentar a uma coisa. Como todos os estímulos são super recebidos pelas crianças, é a fase que as crianças conseguem aprender mais e mais rápido. A criatividade domina. Todos os estímulos motores são muito bem processados e guardados. Todos os estímulos afetivos, a forma como a criança vê aquela família, aquela sociedade, são bem gravadas. Tudo que ocorre em volta da criança é bem gravado. Então, é o período que as crianças elas se revelam. Toda aquela graciosidade a criança tem por si. Partindo para mais uma etapa, que é a etapa que vai entre os 10 aos 20 anos, mais ou menos. Essa etapa é a etapa da identidade. É a etapa que a criança sofre o maior número de mudanças em um menor tempo. É a etapa que o ser humano sofre aquele choque de realidade. É aonde ele se vê inserido dentro de uma sociedade. É onde o entendimento começa a funcionar num âmbito maior do que a criatividade das crianças na etapa anterior. É nessa etapa que a criança, depois de aprender todos os processos de alfabetização, motores de andar, falar, de expressar, de fazer entender, eles param, de uma certa maneira, e dá espaço para a pessoa, para o ser humano, evoluir outros âmbitos, como o senso cognitivo, o próprio discernimento. O que pode ser feito de certo e errado. As regras da sociedade como um todo. Qual é o papel dela na sociedade?
o que ela pode ser, o planejamento. Planejar o que ela pode ser, o que ela pode alcançar. Tudo isso é feito nessa etapa. E essa etapa não é menos importante do que as outras anteriores, porque sem ela teria interrompido a evolução. E já dá para vocês notarem uma coisa muito específica. São 10 anos. Do 0 aos 10 anos. A pessoa muda. Ela evolui. Ela evoluiu nesses 10 anos. Então, como que você, seja a idade que tiver, é a mesma pessoa de quando você nasceu? Então, a primeira pergunta, aquela resposta simples de você ser a mesma pessoa sempre, já cai por terra. Porque nesse processo todo, você já viu vários motivos que te levaram a crer que você evoluiu. Que você não está inerte. Certo? Voltando ainda nessa etapa, essa etapa que as pessoas começam a passar de criança para a juventude, da juventude para adultos recém-formados, ela é uma etapa muito complicada, muito complexa. Justamente porque são jogadas muitas informações para aquela pessoa. São muitas informações ao mesmo tempo. O computador está processando aquelas imagens, está processando aquelas respostas, está processando todas aquelas informações, por menores que sejam. E essa etapa que as pessoas em volta ficam mais retraídas. Porque as pessoas que já passaram por isso, elas têm uma dificuldade de entender o porquê daquelas transformações. Estão acontecendo tão rápidas e tão acalentadas. É o período que as pessoas em volta têm que ter mais paciência. É o período que as pessoas têm que medir as palavras. Porque não é só você falar que é não, que essa pessoa vai entender e vai agir como se aquilo fosse não. A lógica começa a trabalhar mais do que a criatividade. Ela tem o seu próprio pensamento, ela tem sua própria opinião. E é nessa etapa que a formação de opinião sobre tudo no universo acontece. Por isso, muita calma, os nossos jovens. É nesse período que os jovens vão aprender novas técnicas. Eles vão estudar mais focadamente. Eles vão querer ingressar para uma faculdade, para um ensino técnico, ou para o mercado de trabalho, e elas precisam se preparar. É a fase da identidade. A partir dessa fase, a partir dessa fase, a fase entre 20 e 30 anos, já é a fase de colocação na sociedade e afirmação direta. Consolidar o seu papel. É a fase que a pessoa já começa a entender as coisas eloquentemente. Ela já entende o funcionamento da sociedade em certo ponto. Ela aprende a saber se expressar sem ofender, de forma coerciva, de forma com que a pessoa consiga entender o que ela fala. Essa fase também é importante. Ela também vai consolidando mais uma etapa na escada evolutiva daquela pessoa. É a fase que ela aprende e ela bota em prática o que ela aprendeu nas fases anteriores. A criatividade tem sim seu papel. A racionalidade e a lógica também têm o seu papel. Não é mais não tem mais esse desequilíbrio. Já está tudo pautado, certo, de forma
correta. É nessa fase em que passa a parar de experimentar e agir. É a fase da ação. Você está agindo de forma direta por você. Agora, não só mais autônomo, mas independente também. É a fase que você se liberta de todas as âncoras das fases anteriores. É a fase que geralmente os jovens saem de casa. É a fase que os jovens se permitem a escolher o que vão fazer, sem precisar consultar ninguém. Essa fase é importante. A próxima fase, que vai depois dos 30, mais ou menos até os 40, também é importante. Não é mais a fase de afirmação. Não é mais a fase de ação direta. Essa fase é a fase da coroação. É a fase da maturidade do ser humano como um todo. Ele, provavelmente, já está com suas diretrizes muito bem consolidadas. Ele já está preparado. Ele já tem o tempo necessário para olhar para trás. Sim, porque nas etapas anteriores era muito difícil você olhar para trás no que você passou. É a fase em que as pessoas começam a corrigir seus erros passados. Ela começa a entender e discernir que aquilo que ela fez poderia estar errado, ou que ela poderia fazer melhor. É a fase que a pessoa ela tem esse conhecimento, ela tem a bagagem também. Então ela consegue exercer esse papel. É uma fase importante, sim. É a fase da coroação de todas as etapas anteriores. A criação está presente? Claro. A lógica está presente? Obviamente. Tudo está presente, mas de forma mais sábia, mais tranquila. Aquilo que ele talvez não entendesse quando jovens, hoje ele consegue entender. E nas fases subsequentes, também tem os seus próprios papéis, né? Eu vou adiantar um pouco porque tem muitas e a nossa doutrina ela tem um tempo. Mas vamos pular algumas e vamos chegar nas últimas. As últimas etapas. É a etapa da aceitação da vida, que você aceita tudo o que você fez. É a fase que você consegue olhar para o próximo de forma tranquila, porque você já sabe quem você é, quem você se tornou e aonde você chegou. É a fase de aceitação de saber que a sua vida nessa terra está se findando, mas que ela não acaba. É a fase que a pessoa não começa a ter mais a lógica, porque a nossa máquina falha, porque a nossa máquina tem uma validade. É a fase de preparação para a etapa de desencarne. E essa etapa também é importante, assim como todas as outras. Porque se o indivíduo chega a essa etapa, essas etapas finais de encarne, com um entendimento razoável, a passagem dela vai ser mais tranquila. Não quer dizer que ela não vai passar nos lugares para se purificar. Ela não quer dizer que ela não irá ter que parar um pouco no tempo para poder se adequar
para a fase posterior, no outro plano. Não quer dizer que ela não vai passar por isso, mas ela consegue passar de uma maneira melhor. Então, o que eu quis falar nessas etapas? Todos nós temos o nosso próprio tempo. Mas o que eu queria ressaltar foi algo que a gente falou no Evangelho nos últimos 2 capítulos. Você, sim, você mesmo, você é capaz de falar da pessoa o que ela fez de errado, o que ela fez de certo. Você é capaz de olhar, observar tudo que ocorre na sua volta com o seu irmão, correto? Sim. Mas tudo isso que eu quis dizer foi para você enxergar a sua individualidade. Porque apesar de estarmos em uma sociedade, no coletivismo, nós ainda somos indivíduos e a nossa evolução depende de nós mesmos. Logo, o porquê disso tudo? Você não seria capaz de cometer o mesmo erro que o seu irmão? Você já se colocou no lugar do seu irmão? Pai Antônio sempre fala isso. Será que você não cometeria a mesma coisa que o seu irmão está fazendo? Olhe mais para você. Quando uma pessoa aponta um dedo, outros dedos estão apontados para você, e eles são muitos. Olhe mais para dentro de você. Procure enxergar o que lhe faz falta para evoluir, para poder alcançar a evolução. Procure, dentro de si, na sua reforma íntima, aceitar. Sim, aceitar. Assim como foi dito na doutrina passada, do perdão, isso vale para tudo e para todos. Se você não é melhor do que o seu irmão, se você é um irmão e, aos olhos do nosso Pai maior, somos todos iguais, aponte o dedo para você. Enxergue mais. Eu falei essa doutrina foi para que as pessoas elas consigam ver e fazer suas próprias reflexões, independente do que as pessoas em volta falam de você. Quem você se tornou nos últimos 10 anos? Quem você era há 10 anos atrás? Qual foi o seu caminho? Se atente às suas escolhas. Procure entender tudo aquilo que você fez e lhe fez chegar até onde você está. Não desista dos seus sonhos. Não é isso. Mas faça por merecer todos eles. Seja você o motor da sua própria evolução autonomamente e independente de qualquer outro ser ou pessoa. É muito importante analisarmos quem éramos. Fazer essa autorreflexão. Para os mais jovens, é mais difícil, porque o tempo de vida encarnado é pouco. Para os mais velhos, é mais fácil. E não pense em você que o esquecimento, a falha neural, vai te impedir de refletir ou não. Não vai. A espiritualidade é sábia. O nosso Pai
Ele é um pai muito generoso e muito atencioso. Ele não seria capaz, amando-nos como ele ama, de simplesmente fazermos esquecer o caminho da nossa evolução. Você pode esquecer datas, você pode esquecer fisionomias, você pode esquecer até o seu próprio nome. Você ainda vai ser capaz de evoluir mesmo assim. Você ainda será capaz de ver erros em você, de maneira às vezes mais lenta, mas você ainda é capaz. Tudo depende única e exclusivamente do seu esforço. Vou dar um exemplo. Quem eu era 10 anos atrás? Vamos rebobinar um pouquinho mais. Quem eu era há 20 anos atrás? Eu era uma pessoa que não era bem educada. Eu era uma pessoa de um temperamento 100% explosivo. Eu era uma pessoa que ela não sabia perdoar nada. Eu era uma pessoa que não sabia escutar ninguém. Eu era uma pessoa depressiva. Eu era uma pessoa que não sabia se expressar. Eu era uma pessoa frágil, sozinha. E quem eu me tornei nesses últimos 10, nesses últimos 20 anos? Você me conhece há pouco tempo. Você consegue me imaginar sendo tudo isso que eu lhe falei? Pois é verdade. Eu era assim. E eu consigo enxergar as coisas que eu fiz de errado. Eu estou naquela fase dos 30 aos 40. A fase da coroação. A fase que você já consegue olhar para trás e ver seus próprios erros. Eu estou nessa fase. Eu aposto que qualquer um que esteja me assistindo agora seria incapaz de me imaginar eu sendo essa pessoa. Pelo pouco que você já me conhece. E eu mudei. Eu evoluí. Eu me tornei uma pessoa melhor. Então, essa doutrina que eu preparei foi mais uma conversa, foi para instigar cada um de vocês, independente de quem são, do cargo que têm, do trabalho que fazem, da pessoa que é, aí tudo. Você mesmo consegue enxergar e fazer essa reflexão em si. Foi para que vocês refletissem. E eu tenho certeza que após essa breve conversa, vocês já vieram, já pensaram várias coisas aí enquanto vocês me escutavam, coisas que vocês mudaram. Podem ser pequenas coisas, mas vocês mudaram. E várias dessas mudanças vieram na mente de vocês. Eu tenho certeza. A minha está vindo agora, porque não estaria vindo na de vocês. Olhem mais para aquilo que vocês foram e para aquilo que vocês querem se tornar ser. Não é para você olhar para o seu eu de 10 anos atrás de forma depreciativa. Não é para você olhar para o seu eu de 10 anos atrás de forma punitiva. Não é o intuito. Você tem que se orgulhar das suas escolhas, independente de quais sejam. Porque se você hoje está podendo evoluir, se você hoje conseguiu mudar, se você hoje
conseguiu se tornar uma pessoa melhor, foi exclusivamente por causa dos seus próprios erros. Então olhe para o seu eu do passado com carinho também. Porque ele também foi você. Você não é mais ele, mas ele já foi você. Então, irmãos, olhem mais para dentro de si. Eu sei que é complicado muitas das vezes você ver algo errado com seu irmão e você ter aquele discernimento completo, aquele discernimento puro de entender o que o seu irmão fez, saber comunicar ao seu irmão o que ele fez, quais foram as consequências do que ele fez e ajudá-lo na evolução dele. É muito difícil. Principalmente quando você tem um laço afetivo com o seu irmão. Muito mais complicado. E é aí que temos que ter mais paciência, mais calma. As críticas devem ser feitas e tomadas de forma em que a pessoa não se reprima mais. De forma com que a pessoa entenda o que ela fez. E por mais que a pessoa cometa erros, não julgai. E colocar no próprio lugar daquela pessoa. Será que você não cometeria tais erros? Talvez você já os cometeu. Mas hoje mais instruído, mas hoje mais disposto a escutar e a evoluir, você não cometa tais erros. Cada um tem o seu tempo. E você também tem que saber respeitar o tempo do próximo. Por mais que aquilo te dê alguma aflição, você tem que saber entender e respeitar. Porque para aquela pessoa evoluir, ela precisa cometer aqueles erros. Faz parte do progresso dela. Você está no seu tempo, única e exclusivamente. Ela está no dela. Entender e respeitar tudo e todos. Mas vocês podem falar, mas é muito difícil. Naqueles casos extremos, de violência, de morte, é a maior prova que o nosso Pai dá para a gente evoluir. Não quer dizer que aquilo tenha sido planejado pela espiritualidade, porque a espiritualidade não é cruel. Mas a espiritualidade, ela também sabe usar as coisas ruins para dar exemplo. Ela também sabe usar as coisas ruins para unir as pessoas. Ela também sabe utilizar as coisas ruins para fazer reflexões nas pessoas em volta. Não é que ela tenha planejado essa coisa ruim. Porque a maldade também está presente no nosso mundo. Mas ela sabe usar também os exemplos ruins para estimular positivamente os seus filhos. Com certeza. Vou dar mais um exemplo. Quando uma menina ela sofre abuso e desse abuso surge uma criança, pela lei dos homens, ela tem o direito de não querer aquela criança. Mas pela lei espiritual, é mais complicado. Que bonito seria, por mais difícil que possa ser, e eu não quero que ninguém precise passar por isso. Mas, infelizmente, ainda existem pessoas que podem se aproveitar desse ensinamento. Não estou estimulando os erros e nem fazendo com que esses erros sejam perdoados. Não.
Mas que bonito seria que essa mãe, depois de um ato tão medonho e mau, ela acolhesse aquela criança e ela desse a oportunidade daquela criança ser uma pessoa de bem. O quão difícil isso é. Qual nível de perdão aquela pessoa tem que ter. É imaginável, né? É inimaginável, né? Mas seria lindo, não seria? Se todas conseguissem fazer isso? Você está tirando uma semente. Não estou falando da criança em si, tá? A semente é o ato do mal. Essa semente ruim do mal se tornar uma semente sadia e do bem. O quão aquela pessoa iria evoluir. Mas eu entendo. Isso é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mas ainda assim é uma oportunidade que a espiritualidade dá para aquela pessoa evoluir e perdoar. Ela está usando, a espiritualidade está usando algo ruim para fazer a pessoa refletir. Então, vamos olhar para as coisas ruins, vamos olhar para os erros dos nossos irmãos com uma forma mais benevolente, indulgente, caridosa, e olhar para si mesmo e evoluir. Será que você, no lugar daquela mãe, não faria a mesma coisa que ela? Saber se colocar no lugar do próximo. Então, gente, eu espero que toda essa doutrina, que me emocionou agora, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa muito emotiva, consiga ter tocado o coração de cada um. Consiga fazer com que a semente brote no coração de cada um, de forma a ela se auto-sugestionar e perguntar quem você se tornou nesses últimos 10 anos e quem você era nos últimos. Evoluam, tenham mais amor, mais compaixão, pratiquem o perdão, pratiquem a caridade, pratiquem tudo que vocês acharem que seja para o bem. Façam a sua parte individualmente, colaborem assim com o todo, para que o nosso mundo se torne um lugar melhor e que ele possa evoluir. Era isso, gente. Eu vou parar de falar agora, né? O que eu queria falar eu já falei no tempo. E vou abrir a todos que quiserem compartilhar alguma ideia, que vocês possam fazê-los agora, para dar tempo da gente poder debater um pouco. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Relaxar. Sim, Fabiana, temos que mudar, mas cada um tem o seu próprio tempo. Também temos que saber respeitar o nosso próprio tempo, né? Tô olhando aqui os nossos comentários. Alguém está querendo expressar, falar alguma coisa? Isso é uma conversa. Vocês podem
se manifestar. Todas as manifestações de forma educada são sempre bem-vindas. Não só a mim, mãe Lúcia, mas a todos nós. Eu não tô aqui por acaso, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer expressar algum ponto de vista diferente? Alguém tem algo para relatar? Algo que você propriamente já viu que evoluiu? Podem abrir seus corações. Eu estou de olho nos comentários. Nunca é tarde para... Sim, claro. Nunca é tarde, Fabiana. Sempre. Enquanto nós estamos vivendo, nós estamos evoluindo. Vamos ouvir a Renata. Eu ouvi uma vez que caridade é para ser tocada no coração. Eu não tinha condições de ajudar a pessoa na época, e a outra tinha. E ela é da mesma religião que nós, e não quis ajudar. Pois é, Renata. A gente entra naquela posição. Você tem que fazer a sua parte. Você podia até querer ajudar, mas você não tinha as condições para ajudar. A gente tem que respeitar o próximo. E hoje, aquela pessoa que foi ajudada não soube ajudar, não tem problema para você. Porque quando nós temos a boa intenção e ajudamos alguém, não necessariamente o universo vai te retribuir essa boa ação através da mesma pessoa. Pode ser que numa hora inesperada, num dia chuvoso, em que tudo aconteceu de maneira inoportuna na sua vida, surja alguém conhecido e te dê uma carona. Ou então uma pessoa que nem é conhecida e te dê uma carona. Será que não já aconteceu algo desse tipo na sua vida? Uma pessoa entrou no seu caminho e te ajudou? Será que foi por acaso? Ou será que foi o universo respondendo às suas boas ações? A gente, quando ajuda, quando a gente tem intenção de ajudar, nós não devemos esperar que aquela pessoa ela te recompense, ou que aquela pessoa haja da mesma forma com você se você precisar. Deixe o universo responder por você. Não crie expectativa em cima das pessoas. Crie expectativa nas boas ações delas, seja elas quais forem. Gratidão por tudo, ótima doutrina. Vinícius, estou muito orgulhosa de sua dedicação para a nossa palestra. Eu agradeço a oportunidade de fazer parte dessa casa e ter a palavra para poder proferir todas essas coisas que foram intuídas em mim, né? Então eu também tenho que agradecer, porque se não fosse o espaço, se não fosse uma mãe de santo dedicada, se não fosse os meus guias me colocarem naquele centro, eu não estaria fazendo isso aqui. Estaria? Será que eu estaria? Da forma que eu estou fazendo? Quem sabe? Fiquei muito mal com essa pessoa, pois vi a necessidade do próximo. Parabéns. Ô Renata, é aquilo. Oxe, como tive ajuda. Pensa. Pensa num caso recente da sua vida. Será que você não teve uma ajuda? Será que o universo não deu uma chance para que as coisas acontecessem bem? As chances, muitas vezes, as oportunidades, as ajudas, passam despercebidas. Podem ser pequenos atos,
Pode ser que a ajuda ainda não tenha vindo. Mas com certeza um dia você vai ter uma sensibilidade para enxergar melhor essas pequenas coisas. Será que só de você ouvir essa doutrina, só de você ter olhado para dentro de si, estar refletindo sobre o que aquela pessoa fez e o que você fez, independente do que aquela pessoa fez, e você ainda intuir pensamentos positivos, não foi uma ajuda? Então pronto. O universo, ele é assim. Você semeia coisas positivas e elas retornam para você. Não necessariamente da mesma forma, da mesma intensidade, no mesmo tempo, pelo mesmo veículo, mas elas retornam. Assim como as coisas ruins também retornam para você. Cabe a você decidir qual caminho você quer tomar. Então, agradeça. Quando a mãe Lúcia, através do pai Antônio, disse que ela agradecia todos os dias por estar passando por essa dificuldade, porque ela poderia não estar mais aqui, e que ela se emociona, e que pai Antônio também se emociona, é uma oportunidade. Olhe o exemplo das pessoas que estão à sua volta. Saiba ver dentro do seu coração a verdadeira gratidão, que não vem de uma pessoa específica, vem da espiritualidade, vem do universo. Abra o seu coração para receber tudo aquilo que lhe é ofertado, no tempo que é ofertado, no tempo que tem que ser ofertado. Tudo é um processo, assim, Tiago. Tudo é um processo. Então é isso, gente. Alguém mais tem algo para dizer? Já estamos chegando já no final da nossa doutrina. Para não atrapalhar a vossa oração das 6 horas, né? Eu espero que vocês consigam ter aproveitado essas palavras, que vocês tenham conseguido ter um pouco mais de sensibilidade e olhar com carinho a pessoa que você foi há 10 anos atrás e quem você se tornou nesses últimos 10 anos. E que essa estrada não para, é um ciclo e ele se renova a cada vez. Então cabe única e exclusivamente a você caminhar. Pode ter certeza, seja quem você for, existe alguém caminhando ao seu lado. Você nunca está sozinho enquanto a espiritualidade estiver sempre firme e forte no nosso mundo. E essa espiritualidade não se finda, ela é eterna. Aprecie, saiba olhar para dentro de si e ser alguém melhor. Muito obrigado a todos aqueles que escutaram, todos aqueles que vieram e puderam escutar a palavra, todos aqueles que não puderam escutar a palavra nesse momento, mas que em um momento subsequente poderão escutar. E que todos tenham um ótimo final de semana. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima.